Olá, tudo bom? Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre a acústica de espaços contemporâneos. Lisa já comentou aqui, eu vou comentar alguns cases com vocês, para alguns projetos que a gente desenvolveu. Antes disso, a gente vai fazer uma espécie de breve resumo, introdução do que é acústica, como se fosse uma pequena aula de revisão para meio que todo mundo ficar por dentro, nivelar as turmas. Né? Quem já pegou matéria, não sei se todo mundo aqui já passou pela matéria de conforto ou não, acústico na faculdade, então a gente vai tentar resumir um pouquinho rapidinho. Então, a acústica é a ciência que estuda o som. Ela, na verdade, por ser uma física fundamental, ela... agora dá para olhar aqui dentro. Ela é uma física fundamental e, por isso, ela pode ser usada, na verdade, em diversas áreas como elemento de estudo, né? Desde as geociências, como a parte de oceanografia, geofísica, a parte da medicina, fonoaudiologia, o próprio Danilo já comentou aqui com vocês. Na parte das artes, quem estuda música também, né? A voz humana, o canto. E na parte de engenharia, com a parte de engenharia elétrica, engenharia mecânica, sonorização, engenharia civil, a parte de estruturas a gente começa a mexer um pouco a parte de vibração, de maquinário. E a parte de arquitetura e artes plásticas, você vê que já está um pouco mixado aí com artes e engenharia, né? Ou seja, um pouco de humanas e um pouco de exatas também. E a arquitetura tem esses dois viés, né? Que a gente acaba lidando um pouco com a sensação e com a emoção do indivíduo, né? Então, tanto com o aspecto fisiológico quanto o aspecto emocional. Dentro da gama de atividades que a acústica arquitetônica, né, pode trabalhar, a gente tem duas atividades principais que a gente pode destacar. Uma é o isolamento, que é a defesa contra o ruído, né, ou seja, a gente quer impedir que os sons indesejáveis, né, sejam penetrem no ambiente, né, a gente tem que eliminar esses sons ou amortecê-los, né. Então a gente está, de repente, ouvindo um pouquinho uma conversa do lounge que está acontecendo lá fora, a gente tem uma grande porta, uma fresta aberta ali, é justamente por onde esse som está penetrando aqui nessa sala, né? Então a gente tem essa defasagem de isolamento por ter um vão aberto, ou quando a gente está dando aula em uma universidade, em uma outra sala de aula a gente começa a escutar o mesmo som vindo da outra sala, a gente tem uma perda também de isolamento de ruído. E outra é o condicionamento, que é quando a gente está trabalhando a qualidade do som interna. Então, a gente tratar, por exemplo, esse auditório com revestimentos absorventes na parede ou no teto, para que a gente condicione o som e vocês tenham não só conforto acústico, como qualidade no entendimento da palavra comunicada. De nada adianta a gente ter um ambiente confortável se a gente não tem uma transmissão da mensagem que está sendo dita, né? Então, sempre quando a gente fala de isolamento acústico, a gente está se referindo sempre a dois ambientes e a relação entre esses dois. Seja um ambiente adjacente ao outro ou um ambiente com relação ao meio externo ou vice-versa. E sempre quando a gente trabalha com condicionamento acústico, é sempre se referindo ao ambiente só, o ambiente interno, ok? Bom, de isolamento acústico, a gente pode trabalhar, como eu comentei, a gente impede o som, né, de entrar ou amortecer. Então a gente tem alguns artifícios que a gente pode trabalhar. A gente pode usar paredes duplas, elementos descontínuos, as esquadrias isolantes, né, as portas, janelas, forros isolantes, telhas duplas, amortecedores de mola ou elastômeros, pisos flutuantes para desacoplar o contrapiso da laje, desconexões rígidas que envolvem a tubulação sanitária para evitar a trepidação dos fluidos, né? No caso de ambientes externos, a gente pode trabalhar com barreira acústica como elemento entre a fonte sonora e a janela receptor. Aqui no caso a gente tem a barreira acústica, as casas de máquinas e a janela aqui dos apartamentos muito próxima, né? Ou atenuadores de ruído, que são bem simples, desde algumas tubulações que compõem o próprio sistema do ar-condicionado, desde a grandes equipamentos que vão acoplados juntos aos geradores, né, ou grandes centrais de água gelada dentro das casas de máquinas, de grandes empreendimentos como shopping centers, por exemplo. E dentro de condicionamento acústico, a gente trabalha com os revestimentos, com a parte absorvente, né, do som. Os revestimentos absorventes eles podem ser classificados em alguns pontos, né? A gente pode trabalhar com os materiais fibrosos ou porosos, como é o caso da lã de PET, a lã de vidro, a lã de rocha ou a própria espuma, são materiais que têm fibras ou poros. Geralmente esses materiais eles absorvem muito bem as altas frequências. Os materiais perfurados, ranhurados, ressonantes, né? Então a gente tem aí, eu trouxe como exemplo o gesso acartonado perfurado, mas isso vale para madeira ranhurada ou qualquer material metálico com uma malha, com uma trama, ou seja, um material que cause uma perfuração. O som passa por essa perfuração,
é perdido na câmara de ar que fica entre esse material e a superfície e tenta voltar pelo próprio furo por onde entrou. Né? Esse movimento causa um fenômeno de ressonância e costuma absorver bem as médias frequências. E os painéis vibrantes, que apesar da gente não ter nenhuma perfuração e não ser fibroso ou poroso, eles são painéis flexíveis, né? Ou seja, ao som incidir nesse material, esse painel ele costuma flambar, e essa flambagem, essa vibração desse painel costuma quebrar a baixa frequência, são o que a gente chama dos traps, que são armadilhas para baixa frequência, muito usados em estúdios musicais. É bom comentar que tratamento acústico não se resume apenas a materiais absorventes, mas sim também a materiais refletores ao som. Então a gente tem como exemplo alguns materiais difusores, que, né, a gente trouxe um elemento, um painel em 3D aqui, mas esse material difusor ele poderia ser, por exemplo, policilíndrico, ele poderia ser multipiramidal, e materiais refletores ao som, que são um gesso acartonado liso, ou qualquer material superfície lisa, tensionada, curva, né, que ao som, ao incidir nesse material, ele seja refletido de volta ao ambiente, ou podendo ser direcionado à parte da plateia que precisa desse reforço sonoro. Então, alguns fenômenos físicos, alguns eu já comentei meio por alto enquanto a gente falava aqui dos materiais. A acústica tem vários fenômenos, na verdade, certo? Esses 4 aqui talvez sejam os mais utilizados, né, no desenvolvimento de projetos. São muito parecidos com os fenômenos que acontecem com a luz também. A transmissão sonora, ou seja, o som ao incidir em uma superfície, essa superfície ela vibra com essa incidência sonora. Essa superfície, ao vibrar, ela faz vibrar também as moléculas que estão ao outro lado dessa sala, e essa transmissão essa vibração é transmitida em forma de som aéreo para um ambiente adjacente. A reflexão sonora, que é a capacidade do som ao encontrar uma determinada superfície, ele ser refletido de volta ao ambiente, ou seja, parte dele é absorvido pela superfície, no caso ela ser uma superfície absorvente, como essa de cá, então a gente tem aqui o som sendo absorvido, né, absorção sonora, parte do som é transmitido pela vibração e parte do som é refletido para o ambiente de volta, certo? Essa reflexão ela pode ser através de um forro convexo, onde a gente tem uma distribuição maior do som, com uma área de abrangência, de influência muito maior. Pode ser um forro plano, onde a gente tem uma área de abrangência menor, mas mais concentrada, certo? Uma determinada parte da plateia. E um forro côncavo que tem que ter muito cuidado ao utilizar esse tipo de curvatura, porque ele costuma concentrar os raios sonoros em um único ponto. Então, por isso que o projeto acústico não gosta muito de trabalhar com formas côncavas dentro das salas, né? Porque geralmente eles tendem a criar alguns erros acústicos dentro do ambiente. Mas se souber trabalhar cada curvatura, é possível, né, ser utilizado. Opa. E a difração sonora, que seria um evento muito particular de ambientes externos, né? Seria, ou seja, a presença de um obstáculo entre a fonte sonora e o receptor, onde o som, ao passar por esse obstáculo, ele vai ter que ter uma espécie de difração, ele vai ser desviado, né, desse obstáculo, causando uma pequena área de sombra acústica, né? Provavelmente Marcelo vai comentar com vocês aqui sobre acústica ambiental, deve estar comentando um pouquinho desse efeito aqui com vocês. Bom, passado o resumo, vamos para o primeiro case, são 5 que eu vou apresentar para vocês. O primeiro case é o Commons Studio Bar, foi um projeto de 2012 aqui em Salvador, Bahia. Foi realizado pelo escritório arquitetura do IP Arquitetura e Urbanismo, com o arquiteto Anivaldo Andrade. Era uma casa de shows, fica ali no Rio Vermelho. Tinha alguns desafios particulares referentes a esse projeto. O primeiro é que havia um prazo muito curto na entrega da obra, né? Eram 5 meses para que a obra ficasse pronta. Era um casarão pré-existente. O revestimento a ser utilizado tinha que ser um revestimento econômico, com pequenas variações, né? Então não podia estar investindo em vários revestimentos diferentes para piso, para parede, para teto. A ideia é que trabalhasse com um único revestimento, com algumas variações, e que ao mesmo tempo esse revestimento trouxesse uma expressividade marcante para a sala, né? Que você marcasse aquele lugar, tivesse uma identidade única. O uso de materiais alternativos e, obviamente, a qualidade acústica por se tratar de um espaço de show. O elemento proposto para a arquitetura, para trabalhar, eram os pallets em madeira. Pallets, não sei se vocês já conhecem, qualquer galpão de indústria onde a gente tem que trabalhar com estoque de material, você geralmente tem sempre os produtos expostos nesses pallets, vem aquela empilhadeira, né, enfia os braços metálicos nesses pallets, regue todo o material e é levado para o local de estocagem, né? Então foram utilizados esses pallets de madeira com caixas de fruta, resto de caixa de fruta de feira, né? As caixas que sobraram de madeira também. É como se os pallets fossem, na verdade, os elementos que carregavam essas caixas, essas frutas, e as caixas também foram usadas nesse revestimento desse projeto.
A ideia da gente era usar como partido esse revestimento que era proposto pela arquitetura e associar ele à iluminação e ao tratamento acústico também. A gente pensou, poxa, por que a gente não aproveita esse mesmo material? Afinal de contas, se a gente reparar, ele já tem uma profundidade em relação à parede, se ele fosse colocado na parede, né? Então você já tem uma câmara de ar natural pelo próprio material, pela própria estrutura de composição dele. Ele já era ranhurado, então você tinha um certo efeito de ressonância também do material, ou seja, se o som passa por esse rasgo, né, é perdido pela câmara de ar que está aqui atrás e tende a retornar pelo mesmo rasgo por onde entrou. É como se fosse uma madeira ranhurada ou um gesso acartonado perfurado. A gente tem um elemento ressonante aqui, né, que era o pallet. E a gente associou isso com a Landpet, por ser um material também de uso alternativo e ecológico. A Landpet foi o da Trisoft, que foi utilizado nesse projeto, e foi instalada atrás, né, entre a própria estrutura aqui do pallet. Então aqui foi a prancha arquitetônica, a gente fez a indicação dos materiais. O casarão, ele tem, na verdade, apesar de ter um pé direito alto aqui, mas ele tem um mezanino, né, que fazia com que a entrada na parte de baixo ficasse com o pé direito um pouco mais baixinho, né. Ele já tinha um revestimento jateado, né, aqui na parte da cobertura. A gente também fez o projeto de isolamento daqui, né, então a gente, na verdade, dobrou até a telha que fica em cima da cobertura. Mas ele já tinha um revestimento existente, que era um revestimento de celulose jateado, mas que, como era um revestimento poroso também, ele só absorvia a alta frequência. Então a gente ia trabalhar com a boate, a gente precisava absorver tanto a média quanto a baixa quanto a alta. A gente colocou os materiais espalhados em todo o ambiente, mas calculou a espessura da lã que iria atrás do material. A gente colocou a lã de 50 milímetros nas paredes que ficavam próximas à pista de dança, e a lã com 100 milímetros nas paredes que ficavam próximas do palco, onde a gente ia ter a maior incidência de nível de pressão sonora também. Então, esse mesmo material que a gente foi utilizado no revestimento interno, ele foi utilizado também como composição da fachada, afinal, era uma das premissas que fosse uma expressividade marcante no local. Então, aqui a gente tinha a fachada anterior, aqui é a mesma fachada reformada, né? Então, o mesmo pallet ele foi utilizado como marquise na entrada. Aqui era a foto interna do local, né? Então a gente tinha todas as paredes em reboco liso, reflexivas, o teto também todo reflexivo. E aqui a foto com o mesmo ângulo, com os pallets projetados, né, inseridos na superfície da parede. A Landpet está atrás dos pallets e a própria iluminação foi inserida também pelas ranhuras. Então a gente tem aqui um elemento que está servindo tanto quanto a parte estética, quanto a parte acústica, técnica, quanto a parte de iluminação. E as caixas de frutas que eu comentei, elas foram usadas no teto. A gente emborcou as caixas, então aqui a gente tem a boca da caixa, na verdade. E aí, em cima do fundo daqui da caixa, a gente tem também a Landpet instalada, certo? Aqui a outra foto, que é da região do palco, né? Onde fica a banda, né? Ou seja, onde foi utilizado a Landpet com a espessura maior, próxima aqui à rodinha do palco. A porta foi isolante, né? Então a gente fez um anticâmara, né? Foi projetado anticâmara na entrada. Ok? O case número 2 foi o Shopping Rio Mar de Recife, é um projeto de 2012 lá em Recife. O projeto arquitetônico é da AFA, do André Sá e do Francisco Mota, arquitetos. Esse projeto ele teve particularmente uma grande dificuldade porque ele era um grande complexo, na verdade. Então a gente fala... mas você tinha também todas as casas de máquinas inerentes a esse shopping, então tinham diversas casas de máquina de ar-condicionado, geradores, torres de resfriamento, centrais de água gelada, central de descarga a vácuo, local de carga e descarga de equipamentos, setores de trabalho, então tinha toda a parte administrativa, salas de reunião e presidência do shopping. Era um projeto multidisciplinar, então foram várias equipes trabalhando a várias mãos nesse projeto. Então a gente tinha um projeto de acústico, projeto de hidráulica, de elétrica, de estrutura, de ar-condicionado, arquitetura, e ao tempo todo a gente estava lidando com vários profissionais diferentes e sempre uma área acabava incidindo na outra e muita coisa foi resolvida em conjunto. Houve a certificação Aqua nesse projeto. A volumetria foi um outro grande desafio, principalmente no que se refere à praça de alimentação. Quem conhece aqui o Salvador Shopping, o cliente final da gente era o mesmo, era a JCPM. Imagina o Salvador Shopping, agora dobra ele de tamanho. Era essa a sensação que a gente tem ao trabalhar com o Shopping Rio Mar de Recife. As circulações eram sempre mais largas, né? O pé direito era sempre maior. E, obviamente, deveria ter um conforto acústico para os clientes e para os funcionários, né? O Danilo já comentou aqui a questão da saúde ocupacional. Imagine um funcionário trabalhando o tempo todo naquele shopping com um ruído elevado, né, de fundo. Então, deveria ter um nível de ruído controlado.
Então aqui a gente tem uma visão geral do shopping, a gente tem aqui a torre empresarial, que fazia parte dele, todo o shopping, e repare que atrás dele tem toda uma área residencial, né? Então todas as casas de máquina aqui da cobertura, elas tinham que ter o isolamento para que não impactasse nessa área residencial que ficava aqui atrás. Um elemento para a gente trabalhar o tratamento acústico das circulações do mall, do shopping, partiu do projetista de iluminação também. Foi o Theo Condos que desenvolveu esse projeto. Ele tem a curiosidade que ele faz os projetos à mão, né? Então ele não entrega isso numa planta, a gente pega o projeto muito bem detalhado, inclusive apesar de ser feito à mão. Mas ele tinha a ideia de criar esse elemento daqui, que seriam elementos suspensos no corredor do shopping. Esse elemento ele seria repetido ao longo de toda a circulação. A gente, por ser um elemento que está se repetindo tanto, esse diâmetro, esse quadrado aqui tem 4 metros, né, de lado, é um elemento muito grande, vai estar se repetindo tanto da circulação, porque a gente não colocar o material acústico, o revestimento em outro local, vamos aproveitar o próprio elemento que está se repetindo, né, para associar sempre várias disciplinas numa coisa só. Então, dentro desse revestimento dele, a gente criou, detalhou o desenho, colocando, na verdade, na parte aqui mais alta do forro, o gesso acartonado perfurado da Knauf, com a lã de 50 milímetros acima dele, e suspenso aqui por cabos tensionados a espuma da uva, né? A espuma Eutec. Então a gente associou aqui, na verdade, um elemento poroso com um elemento perfurado ressonante, mais uma vez, ou seja, trabalhando tanto a média quanto a alta frequência. O que era muito importante para o shopping, considerando que eram pessoas que iam estar circulando ali, os usuários são os que mais produzem barulho também dentro do shopping, né? Fora as casas de máquina. Então as pessoas que mais produzem ruído são as pessoas que mais reclamam também do ruído dentro do próprio shopping. Aqui foi o resultado final do elemento, já com o projeto de iluminação, né, pegando a iluminação direta, o gesso acartonado perfurado e os baffles, né, de forma semicircular, em meia-lua, na verdade. Esses elementos foram fabricados especialmente para esse shopping, nesse formato, com a espessura que a gente calculou também. O pessoal tentou colocar uma espessura de 5 centímetros, a gente, não, tem que ser de 100 e tal, a gente recalculou isso, né? Então foi feito especialmente para atender esse shopping, esse material daqui. Aqui a gente tem ele espalhado, né, logo na circulação, é uma da circulação de entrada aqui do shopping. Na verdade, logo quando entra no shopping, a gente entra bem aqui, nessa região de pé direito duplo. Foi colocado um forro em madeira ranhurada aqui, também da uva, logo na entrada, para dar logo aquela sensação de conforto logo quando você entra no shopping. Ou seja, você está de um local ruidoso, que era o estacionamento, e assim que você entra no shopping, você é recebido, você é abraçado, né, por um local de conforto. Então isso é anotado logo na recepção. A parte inferior, que é a parte de serviços, onde tem o gesso acartonado perfurado, porque era um pé direito muito baixo, era o local onde ficava a academia, onde ficava serviço de atendimento ao cidadão, então a reflexão sonora estava sendo muito próxima logo do cliente. A partir daí o pé direito explode novamente, né, com um pé direito duplo na entrada, com os baffles já espalhados em todos os corredores de circulação. Os locais onde você não tem forro, a gente tem a cobertura vista, como é mais ou menos o esquema aqui do Salvador Shopping. Porém é uma telha metálica perfurada também, então todo o som que está sendo produzido daqui, ele está sendo absorvido aqui por essas telhas, ao invés de ser refletido de volta para o ambiente. Essas laterais aqui todas também foram com gesso acartonado perfurado, para que não houvesse essa reflexão de volta aqui para as lojas. E aqui é a praça central do shopping, onde a gente tem a visão do L1 aqui embaixo, o L2, o L3, e ele tem uma grande cobertura cônica aqui em cima, onde também foi colocado o mesmo material de madeira ranhurada, para que a gente não tivesse essa reflexão sonora excessiva nessa praça, considerando que aqui é onde a gente teria o cruzamento de todos os corredores do shopping, né, onde você tem as escadas rolantes funcionando, as pessoas passando, era possivelmente uma praça onde você teria eventos, onde é montada a árvore de Natal, a promoção, carros, etc. Então, era uma área onde teria muita circulação de gente, deveria ser tratada também. O cargo-chefe do shopping, obviamente, foi a praça de alimentação. A praça de alimentação, ela tinha uma particularidade que ela tem um pé direito extremamente alto. Eu botei aqui uma figura humana só para a gente ter uma ideia da altura da praça. Ela tinha uma parte do teto, era côncavo. Eu já comentei aqui que o teto côncavo para acústica não é lá muito interessante, ainda mais numa praça de alimentação, onde você tem uma concentração muito grande de gente no mesmo horário, onde gera aquele efeito coquetel, onde as pessoas começam a conversar muito, né? Então você tende a falar mais alto porque a pessoa do seu lado está falando alto também, né? Isso vai gerando aquele burburinho dentro do espaço.
E a gente precisava tratar esse teto daqui, principalmente, porque todas as áreas de paredes elas já estavam tomadas com ou envidraçamentos ou materiais decorativos ou o próprio nome da loja, por exemplo, né? Então a gente sobrou basicamente o teto, que é como área para a gente tratar. O grande problema é que mesmo que a gente revestisse todo o teto com um único material absorvente, ele não estava sendo suficiente para controlar a acústica daquela área de alimentação. Então a nossa ideia foi criar uma camada dupla de gesso acartonado perfurado. A gente pegou o conceito do material perfurado multirressonante, que é essa plaquinha aqui de gesso cartonada, que a gente tem um zoom dela, né? Então toda a placa ela é perfurada. E a gente fez uma primeira camada, né, espalhando várias ilhas, criando frestas entre essas placas, e depois uma segunda camada também alternando essas ilhas. E aí com isso a gente fez, na verdade, um grande elemento multirressonador de ressonadores, né? E se você esquecer que essa placa aqui é perfurada, você vai imaginar agora que isso aqui, na verdade, é o furo, né? O som está passando por esse furo, se perdendo por uma primeira câmara de ar, passando por o segundo furo, se perdendo novamente por uma outra câmara de ar. E isso aqui vai acompanhando toda a curvatura da cobertura da praça de alimentação. Então foi com essa solução que a gente conseguiu atender a quantidade de material necessária para calcular a acústica e dar conforto aos clientes nessa praça. Aqui a gente tem algumas fotos da montagem dela, onde aqui está montando a primeira camada, acompanhando a curvatura da cobertura, né? Aqui a gente tem a parte côncava e a parte convexa. O afastamento aqui entre elas, gerando essas frestas, certo? Aqui é a parte mais baixa da praça de alimentação, onde fica aquela área gourmet, onde tem os restaurantes, então o pé direito é um pouco mais baixinho, né? Então não foi necessário colocar essa área dupla, a gente conseguiu trabalhar uma única camada. E aqui o resultado final, aqui dá para ter uma ideia do pé direito novamente com as pessoas aqui, certo? A parte cônica central, onde tem ligação com todo o L1 lá embaixo, e a parte curva acompanhando todo o desenho da cobertura, fazendo esse elemento ranhurado. Então, entre cada placa dessa, a gente tem uma terceira aqui em cima entre elas. Estou indo muito rápido, dentro do tempo. O case número 3 é o teatro do Shopping Rio Mar de Fortaleza, não é o de Recife, apesar do de Recife ter também um teatro lá, também a gente fez o projeto, a gente escolheu o de Fortaleza para trazer aqui para mostrar para vocês. Também da AFA, do André Sá e do Francisco Mota. O grande desafio, o próprio nome já diz, é um teatro. Qualquer teatro é um desafio para qualquer projetista de arquitetura e de acústica. Ainda mais se você tratar de um teatro dentro de um shopping, né? Então você tinha toda uma questão de limitação de espaço, tinha também todo um problema com relação ao isolamento, né? Então esse teatro ele fazia, só para a gente ter uma ideia da localização dele, aqui o shopping de Rio Mar Fortaleza. Esse volume aqui é o volume do teatro, certo? Houve já uma preocupação em afastar ele do volume dos cinemas, por exemplo, né? Então você não tem aqui, por exemplo, encontro entre a parede do cinema e a parede do teatro, porque ele já foi construído em uma outra ala, né? Mas havia, no entanto, preocupação com as casas de máquina que rodeavam esse teatro, que eram as casas de máquina do próprio teatro, na verdade. Então você não podia ter uma peça acontecendo com a casa de máquina atrás do palco, fazendo aquele barulho, né? Então, para o ator, né? Isso não era interessante. Assim como também havia uma área de estacionamento aqui próxima, que é a cobertura do shopping, se não me engano era o G9. Então, imagine todos os carros dando partida, ou rodando, ou gente por um acaso que porventura venha buzinar dentro de um estacionamento, então esse tipo de ruído não podia passar para dentro do teatro também. Havia uma preocupação também com relação às passarelas técnicas desse teatro. Você tinha diversos, que a gente chama de catwalk, né, o local onde você tem o projetista de iluminação, onde vai projetar toda a iluminação cenográfica no palco. Tinha um pessoal que ia trabalhar com a sonorização dentro das cabines, o pessoal que ia trabalhar com tradução simultânea. Então, todo esse pessoal tinha que ter visibilidade para o palco, não só a plateia, não só o público, né, mas também os profissionais que iriam trabalhar dando apoio à peça que estava acontecendo naquele local. E uma preocupação com a reflexão de forro, afinal de contas era um teatro, a gente não está trabalhando mais com a casa de show aqui, onde a gente tem um som necessariamente mecânico. O ator ele tem que falar sem necessariamente usar um reforço sonoro do microfone, então o espaço ele tem que dar essa resposta sonora e acústica à voz que está sendo projetada do ator. Então havia essa preocupação também com o tempo de reverberação adequado para o local. Aqui foi o primeiro corte que a gente recebeu, foi um corte que foi enviado pela arquitetura, ele ficou bem livre para a gente desenhar o forro que a gente tentasse atender. Foram feitos vários estudos, na verdade, antes de chegar ao forro final. Eu não trouxe todos eles para mostrar aqui. Eu trouxe o que foi aceito. A gente tentou trabalhar alguns forros curvos, não foi bem aceito. A gente tentou trabalhar então com uma linguagem bem reta, né, que era a linguagem estética que o arquiteto estava desejando.
mas a gente tinha esses problemas aqui com essas passarelas técnicas, né? Então a gente tinha uma passarela aqui, na verdade essa não é bem uma passarela, era mais de manutenção, onde você descia as varas de iluminação. Essa daqui onde você tinha que ter a projeção, você tinha essa passarela aqui do fundo e você tinha que ter visibilidade dessas duas cabines aqui também. Então essa aqui foi a solução do forro que a gente propôs, onde a gente fez o desenho reto, que era objetivado pela arquitetura, fazendo com que o forro ele começasse numa determinada altura, né, aqui ele fecha com o chanfro e envolve a passarela técnica, de forma que a plateia não enxergue a passarela. Né, então, só quem tá aqui no palco é que tem comunicação visual com o técnico, então o público ele não necessariamente está vendo o que é que está acontecendo lá em cima. E ao mesmo tempo mantendo a visibilidade para o palco desses técnicos, né? Então o pessoal da passarela aqui do meio, o pessoal da passarela do fundo e os técnicos da cabine de sonorização e de tradução simultânea que tinham que ter a visibilidade também para todo o palco. Em seguida a gente trabalhou os planos de reflexão. A parte reta, vocês imaginam que a gente não ia conseguir com ela fazer toda a distribuição sonora, porque ela concentra muito o raio sonoro em um determinado local, então a gente tinha que ter uma distribuição. E essa distribuição ela só foi possível com as nuvens acústicas que foram inseridas. Então essas nuvens são nuvens refletoras, são as nuvens da Wenger, né, um dos estandes que estão aqui, que estão expondo. Elas foram instaladas, né, primeiramente próximo aqui ao palco, para você ter a reflexão sonora logo no começo. E um segundo momento aqui, próximo aqui mais ou menos na metade do teatro, para você ter o reforço maior ainda nos últimos locais. Ou seja, as primeiras pessoas elas recebem o som direto, as pessoas da plateia do centro elas recebem o som direto mais o reforço da primeira nuvem, e quem está sentado aqui no fundo ela recebe o som direto mais o reforço das primeiras nuvens e da segunda metade das nuvens. Então, quanto mais afastado que você está da plateia, mais reforço sonoro você tem que receber. E no final foram feitas as texturas, que já é o cálculo acústico, que foram os revestimentos da Brasil que foram utilizados. Foram utilizados revestimentos absorventes próximos, ou reflexivos próximos aqui da plateia para dar reflexão lateral, os revestimentos absorventes na parte onde a gente não tinha reflexão sonora útil. E esse painel aqui, que era um revestimento reflexivo e difusor ao mesmo tempo. A gente tem esse estudo aqui, que foi o estudo também de reflexão lateral das paredes, para a gente não ter reflexão apenas no teto, a gente tem também a reflexão lateral, principalmente para quem está sentado nos cantos, né? Quem está sentado no meio recebe muita reflexão sonora do forro, mas quem está sentado no cantinho recebe muito mais o reforço da reflexão lateral imposta pelas paredes. Esse espaço foi simulado acusticamente, né? A gente fez todo o cálculo no software de simulação do Easy, onde a gente calculou o tempo de reverberação para que ficasse dentro do limite inferior e do limite superior, baseado no tempo ótimo. Em seguida foi feito um desenho em SketchUp, desenvolvido pelo próprio escritório de arquitetura para trabalhar o desenho das texturas. E aqui algumas etapas de instalação, onde a gente tem a passarela técnica escondida, né? A gente tem as tubulações de ar-condicionado passando no entreforro, né, de forma que ele fique escondido, o ar-condicionado. As nuvens, né, sendo instaladas. As poltronas foram absorventes também, para que no momento que esse espaço recebesse uma orquestra, ele pudesse ter absorção tanto com a plateia vazia quanto com a plateia ocupada, e ter a mesma sensação acústica da sala. Os camarins também foram condicionados. Aqui a gente tem uma visão global onde a gente pode ver as cadeiras alternadas da plateia para que todos tenham visibilidade do palco. O elemento difusor da Brasil que foi colocado nas paredes aqui laterais, que dão essa reflexão, né, imediata logo nas paredes. E aqui o resultado final, com já todos os materiais instalados, as nuvens reflexivas, né, os revestimentos absorventes reflexivos. Esse distanciamento das paredes foi muito mais para dar um movimento estético, né, e também para mudar a absorção do material, porque a gente consegue fazer isso quando a gente afasta ele muda a câmara de ar em relação à parede. Case número 4 é o da Igreja Batista de Monte Gordo. Esse projeto ele teve uma grande peculiaridade porque não havia arquiteto envolvido, quiçá talvez engenheiro, não sei. Havia, na verdade, uma igreja já pré-construída, né? Provavelmente um dos membros da própria congregação tinha algum projeto ou trabalhava com engenharia, então construiu um grande vão, um grande caixote, né? Onde trabalhava toda a igreja, e eles tinham um grande problema com a acústica do local, né? Então a gente tinha esse desafio que o local já estava construído, já funcionava. Havia um baixo orçamento da congregação para investir numa reforma daquela igreja, embora estivessem conscientes da mudança que era necessária. Então eles estavam abertos a essa mudança, né, essas transformações, mas não tinham orçamento suficiente para fazer uma grande reforma. Tinha que ter uso de materiais facilmente encontrados na região. O projeto luminotécnico com sonorização de acústica foi desenvolvido pelo nosso escritório, para dar esse apoio, uma vez que não havia o arquiteto trabalhando. Foi feito um estudo de reflexão de forro e tinha que garantir a inteligibilidade para que a mensagem do pastor fosse transmitida aos ouvintes, certo?
Então a gente resolveu usar um material extremamente tecnológico para fazer a acústica dessa igreja, que foi o tijolo. É um material simples, era um material fácil, encontrado na região, e a gente entra no mesmo conceito do ressonador, ou seja, é um material que é perfurado, a gente pode instalar ele com um certo distanciamento da parede, o som vai passar por esses furos, ser absorvido pela lã que é colocada entre esse tijolo e a parede, né, e vai tentar voltar pelo mesmo furo por onde entrou. Então, é um material simples, era facilmente encontrado na região e cabia dentro do orçamento do cliente. A gente desenvolveu então aqui os projetos de acústica com o estudo de reflexão do forro. Como vale ressaltar que era um local já existente, a gente não tinha, por exemplo, a gente tinha um grande problema de sombra acústica nas pessoas que estavam sentadas muito atrás, né, por conta do projeto, tinha um balcão muito extenso. Então foi feito também um projeto de sonorização para que alcançasse justamente essas pessoas aqui, ou seja, havia um reforço sonoro, também eletrônico do som, né, para que atingisse as pessoas que não estavam recebendo o som refletido com a mesma intensidade. Aqui a simulação é um 3D do projeto de iluminação, onde foi projetado também para o nosso escritório uma iluminação de destaque, principalmente para o palco, o cálculo do tempo de reverberação do local. E aqui a gente tem a igreja como ela era, né, com os materiais todos reflexivos, as paredes, o teto aparente também, a cobertura metálica, os vãos das janelas todos abertos, e aqui o resultado final, onde a gente trabalhou o forro de fibra mineral absorvente da OVA nos locais onde a gente tinha que ter a absorção sonora, onde não tinha reflexão útil. O forro curvo, né, dando a reflexão difusa, né, esse material, um próprio gesso acartonado curvo que foi feito, e aqui aquele tijolinho que foi aplicado, né, na parede do fundo, né, como uma contraparede absorvendo todo o som, e deu toda uma textura diferente para o local. Então a gente tem aqui como destaques, primeiro, o projeto de iluminação, dando destaque aqui para o palco, com o forro curvo, dando a reflexão sonora para a plateia, e o forro absorvente, controlando o tempo de reverberação. A gente tem aqui mais uma vez o forro absorvente com a borda tegular, né, então você tem uma marcação muito mais com destaque ao material do que para o perfil. O projeto de iluminação também da parte de trás, com o revestimento absorvente aqui no fundo. O forro reflexivo curvo para dar o reforço sonoro para a plateia, as caixas de som direcionadas também, o projetor para dar a projeção, né, visual para o palco, e o material absorvente de alta tecnologia que a gente resolveu usar aqui nessa igreja para atender o orçamento do cliente. O último case que eu venho apresentar para vocês é o da sede do Sinduscom Bahia, foi um projeto de 2013 aqui em Salvador, o do arquiteto Paulo Cunha. Esse projeto, ele tem, eu digo que a acústica é quase que só um complemento desse projeto, porque ele é muito maior do que o projeto acústico em si. É um edifício comercial com 9 pavimentos, fica ali na Pituba, é a sede da ADEME, a sede do Sinduscom, desculpe. Era um edifício que tinha grandes atributos de sustentabilidade, né, era uma preocupação muito grande com a eficiência energética que esse projeto teve, desde a fase de concepção e ideologia até a fase de realização. A obra foi totalmente planejada, havia uma gestão de redução de ruído de resíduos gerados pela obra, havia projeto de fachadas ventiladas, reuso das águas, captação de energia solar e eólica, aproveitamento da iluminação natural, né? Então a gente tende muito a ligar a sustentabilidade e um edifício ecologicamente inteligente a tecnologias, né? Quando na verdade a gente tem muita tecnologia que vem ajudar isso, sim, mas existem soluções arquitetônicas simples, como provavelmente o aproveitamento da iluminação natural, que é você basicamente projetar suas janelas, suas aberturas nos locais próximos dos setores de trabalho, por exemplo, para que você não ligue a luz no início do dia, porque você tem a luz natural incidindo na sua área de trabalho e você não precisa gastar energia para isso. Acústico nos auditórios, no auditório, no foyer, no centro de convenções e no setor de trabalho, nos escritórios. Todo esse planejamento desse projeto concedeu a ele a certificação AQUA de alta qualidade ambiental. O selo Edifica do Procel, com o edifício energeticamente, né, inteligente, correto. E o selo Ouro do IPTU Verde da Prefeitura de Salvador, por ser um prédio que tem uma grande economia de energia. Ele tinha por objetivo também promover a saúde, o conforto e o bem-estar dos seus usuários e servir como um marco e um exemplo, né, de inovação na capital baiana. Então aqui a gente tem só a foto aqui do prédio.
né, onde a gente tem o projetinho dele, a sede do Cidescom e os selos que ele adquiriu, né, com todo o projeto desde a fase de ideologia, né, de concepção até a construção, a realização, a finalização da obra. A gente trouxe aqui as fotos do auditório, foi um dos ambientes que a gente projetou, onde a gente utilizou os revestimentos absorventes em madeira ranhurada e o forro absorvente e reflexivo da placa. A gente criou algumas coisas interessantes. Esse auditório ele tinha uma certa, digamos assim, particularidade que não era totalmente simétrico. Ele tinha de um lado os revestimentos, uma grande janela reflexiva, mas que era muito mais conceito de atender a iluminação natural do local, como eu falei, para você economizar energia. A próxima aqui da parede do fundo a gente colocou o revestimento absorvente que rebate aqui no teto, então ele forma uma continuidade aqui no teto, logo no comecinho, que se magia basicamente no limite do palco, então toda a área do palco aqui ela é envolvida com um único material para criar uma linguagem. Na lateral, né, tentando imitar mais ou menos o desenho, né, dos perfis da própria janela, para a gente tentar criar uma simetria no próprio desenho visual do local, foi instalado os painéis em absorventes da Trisoft, plotados, né? Acho que dos exemplos que eu trouxe aqui eu já tinha citado o material da Trisoft. Aqui ele é utilizado diretamente na parede, plotado, com a imagem, para resolver também a absorção do local. Aqui a gente já vê também parte do forro reflexivo em gesso liso, que é o que vai dar reflexão sonora para o público, e parte do forro absorvente aqui da placa também, que eram matérias removíveis para ter fácil acesso à manutenção, né, e trabalho do pessoal. Aqui uma aproximação do forro de landpad, ou do revestimento de landpad plotado. A gente tem um rebaixo aqui desse canto, porque é onde passava a tubulação do ar-condicionado, então houve uma compatibilização também entre o projeto de acústica e o projeto de ar-condicionado, para que o duto não ficasse à mostra. Aqui a gente pode ver já algumas inclinações do teto, né, que são as inclinações que vão dar o reforço sonoro e direcionar isso para a plateia, onde a gente tem o local mais afastado. Aqui um outro ângulo do material absorvente, também da lateral, né, o teto reflexivo, né, fazendo as inclinações. Repare que a luminária ela vai acompanhando também esse teto, então não há dificuldade em instalação desses equipamentos, né, no forro, mesmo ele sendo inclinado. E o revestimento aqui do fundo também com material, né, em madeira ranhurada, que inclusive compunha as portas, né, então esse mesmo material ele foi inserido nas portas também de abertura, né, para que a porta não ficasse com um revestimento diferente do próprio material da parede do fundo. Então, só para resumir, a gente citou aqui 5 exemplos, 5 cases, e é meio que para mostrar para vocês que um projeto de acústica arquitetônica não se resume a fazer uma escola de música em formato de piano. É algo muito maior do que isso, na verdade, é algo que parte desde os princípios primordiais, como os gregos projetavam os grandes teatros, utilizando, por exemplo, o perfil natural do terreno como elemento para colocar já a plateia e o próprio stage, né, onde aconteciam. Muita gente acha que aqui era o palco, na verdade o palco ficava aqui atrás. Esse elemento era um elemento reflexivo, que o som era batido aqui e refletido pela plateia, e até hoje é considerado como uma das melhores acústicas do mundo, esse tipo de teatro. Então as soluções acústicas elas devem ser otimizadas e adaptadas a cada situação, né? Devem levar em consideração também os aspectos visuais, eu diria em alguns casos inclusive o entorno, associando sempre a técnica com a estética, né? Então esse aqui são resultados que a gente pode obter, né, sempre quando a gente une a técnica com as possibilidades que o material, né, provém para a gente, a tecnologia para simular as planilhas, os cálculos, os softwares, né, e o resultado estético quando a gente consegue trabalhar isso sempre aliado a um cliente e ao arquiteto, né, disposto a mudanças naquele local. Então, consideração final, acho que ficou claro para todo mundo, o conforto acústico ele é indissociável do projeto arquitetônico. É fundamental que se pense na acústica logo no início do projeto, atendendo-se à problemática do som e sua incidência nas diferentes partes, para que o resultado seja mais coerente e econômico. É isso. Eu agradeço a todo mundo.